Durante muito tempo, aparecer na televisão no Brasil era garantia de dinheiro fácil, contratos altos, cachês generosos, publicidade, eventos. O dinheiro entrava rápido demais. E para muitos apresentadores, isso criou uma ilusão perigosa, a de que aquele fluxo nunca iria acabar. O problema é que a fama passa, mas o padrão de vida fica. Mansões, carros, condomínios caros, viagens, funcionários, compromissos assumidos como se o sucesso fosse eterno. Poucos pensaram em frear. Poucos se prepararam para o dia em que a TV mudaria de rosto e de bolso. Hoje você vai conhecer 5 apresentadores brasileiros que ganharam muito dinheiro, viveram como estrelas e gastaram além do limite. Não foi azar. Não foi só o fim da fama. Foi excesso, descontrole e escolhas que custaram caro. E para começar essa história, vamos falar de um nome que faturou alto com polêmica e gastou no mesmo ritmo em que o sucesso subia. No início dos anos 2000, João Kleber vivia um dos momentos mais lucrativos da televisão brasileira. Seus programas não apenas davam audiência, eles faturavam alto. Publicidade, contratos, ações comerciais e uma presença constante na grade faziam o dinheiro entrar com velocidade. Era o tipo de sucesso que ilude, porque chega rápido demais e parece não ter fim. O problema é que João construiu sua carreira em um modelo instável. A polêmica rendia a Ibope, mas também exigia gastos constantes, produções caras, equipes grandes, viagens, acordos informais e um padrão de vida que crescia no mesmo ritmo da fama. Quando o dinheiro entra fácil, a tendência é simples: gastar sem pensar no amanhã, e João gastou como se o amanhã nunca fosse chegar. Enquanto o público via apenas o apresentador irreverente na tela, fora dela, o custo do sucesso aumentava. Quanto maior a exposição, maior a pressão para manter a imagem de poder. E isso cobra caro, muito caro. O problema não foi apenas o estilo do programa, mas a ausência de controle financeiro diante de um faturamento que parecia infinito. Quando começaram a surgir processos, ações judiciais e decisões da justiça, o dinheiro ainda entrava. E esse foi o maior erro. Em vez de reduzir gastos, ajustar o padrão ou se preparar para uma possível queda, o ritmo continuou o mesmo. Afinal, quem está no topo raramente acredita que vai cair. Mas a televisão muda rápido, e quando o Tarde Quente foi suspenso, a realidade veio de uma vez só. O faturamento evaporou, os contratos acabaram, mas o custo de vida, esse continuou exatamente igual. E aí ficou claro o tamanho do rombo. João Kleber não quebrou apenas porque perdeu espaço na TV. Ele quebrou porque gastava como se o sucesso fosse eterno. Quando a fonte secou, não havia estrutura para sustentar o padrão que havia sido criado nos anos de ouro. O período fora do Brasil, longe dos holofotes, não foi apenas um afastamento profissional. Foi um momento de ajuste forçado. Menos dinheiro, menos luxo, menos poder. Uma vida muito diferente daquela construída durante o auge da fama. Quando voltou à televisão, João já não era o mesmo, e nem podia ser. O tom mais controlado refletia não só uma mudança de imagem, mas uma necessidade. O tempo do dinheiro fácil tinha passado. A história de João Kleber deixa uma lição clara. Ganhar muito não significa saber administrar. O dinheiro entrou rápido, mas saiu ainda mais rápido, e quando acabou, mostrou que o maior erro não foi a polêmica, foi acreditar que ela pagaria as contas para sempre. Durante muitos anos, Nelson Rubens viveu uma situação que enganou até ele mesmo: renda constante. Diferente de picos explosivos de fama, sua carreira foi construída na repetição diária. Programa fixo, salário mensal, presença garantida na televisão. E esse é justamente o tipo de cenário que cria a falsa sensação de segurança. Quando o dinheiro entra todo mês, a pessoa aí acredita que não precisa mudar nada. O padrão se mantém, as contas se acumulam, os compromissos aumentam e o estilo de vida continua igual, mesmo quando o mercado começa a dar sinais de desgaste. Foi exatamente isso que aconteceu com Nelson. Ao longo dos anos no TV Fama, ele construiu uma rotina confortável,
gastos ajustados a um salário que parecia eterno. O erro não foi um grande exagero visível, foi a ausência de freio. Não houve redução quando a televisão mudou, quando o espaço diminuiu ou quando os contratos começaram a encolher. O primeiro alerta veio em 2018, quando Nelson teve contas bloqueadas pela justiça por uma dívida relativamente pequena. O valor chamou a atenção não pelo tamanho, mas pelo simbolismo. Alguém com décadas de carreira não deveria estar vulnerável a esse tipo de situação. Aquilo já mostrava que não havia margem financeira, nem reserva para absorver imprevistos. O problema se agravou com o tempo. Em 2024, uma dívida imobiliária superior a R$130 mil levou um imóvel a leilão. E ali ficou claro que o dinheiro não tinha acabado de uma vez. Ele havia escorrido lentamente, mês após mês, enquanto o padrão de vida continuava intocado. Nelson apostou na permanência. Acreditou que sempre haveria espaço, sempre haveria salário, sempre haveria TV, mas a televisão mudou. Cortou custos, reduziu elencos e deixou veteranos para trás. E quando o espaço diminui, quem não se adapta, sente primeiro no bolso. Manter o mesmo estilo de vida, sem o mesmo faturamento, é uma equação que nunca fecha. E com Nelson, não fechou. O dinheiro não sumiu por extravagância, sumiu por inércia, por não ajustar gastos à nova realidade. Quando veio o afastamento do programa, a situação apenas escancarou algo que já estava acontecendo há anos. Sem margem, sem gordura financeira, qualquer queda vira tombo. A história de Nelson Rubens é um alerta silencioso. Nem sempre a ruína vem de um grande erro. Às vezes, ela vem de acreditar que tudo vai continuar igual para sempre. Porque quando o dinheiro some devagar, muita gente só percebe quando já acabou. A Andréia Sorvetão ganhou dinheiro muito cedo. Nos anos 90, como Paquita da Xuxa, ela fazia parte de uma máquina que gerava fama e renda constantes. Shows, eventos, publicidade, presença diária na televisão. Para uma jovem artista, aquilo parecia estabilidade absoluta. O problema é que quase ninguém naquela época foi ensinado a pensar no depois. O sucesso era intenso, mas temporário, e mesmo assim, o padrão de vida começou a ser construído como se aquele fluxo nunca fosse diminuir. Gastos compatíveis com o auge, compromissos assumidos com base na fama, e a sensação de que sempre haveria espaço na televisão para manter tudo funcionando. Quando a era da TV infantil começou a perder força, a renda também mudou. Mas o padrão, não. Andréia tentou se manter visível em programas menores, realities e participações pontuais. O nome ainda ajudava, mas o dinheiro já não entrava como antes. Mesmo assim, os gastos continuaram girando em torno de uma vida construída no passado. O erro não foi sair da Globo. O erro foi não ajustar a vida financeira à nova realidade. Manter casa, condomínio, despesas familiares e compromissos mensais exige constância. E quando essa constância desaparece, o desequilíbrio aparece rápido. A pandemia apenas escancarou algo que já vinha se formando. Sem trabalho fixo, sem contratos longos e com a renda instável, as contas começaram a apertar. Dívidas surgiram e o condomínio atrasado virou um sinal claro de que o dinheiro já não acompanhava o estilo de vida. Foi nesse momento que Andréia precisou recorrer à ajuda externa. O apoio da Xuxa para pagar a escola da filha mostrou algo importante. Não era mais uma questão de luxo, mas de sobrevivência financeira. Quando se chega a esse ponto, fica claro que o problema não nasceu ali. Ele vinha sendo construído há anos. Andréia viveu por muito tempo como se o auge ainda existisse, como se a fama fosse suficiente para garantir estabilidade eterna. Mas fama não paga contas quando os contratos acabam, e o passado, por mais brilhante que seja, não sustenta o presente. Hoje a vida é outra, mais simples, mais contida, mais distante daquele mundo de luzes e aplausos. A queda não aconteceu de uma vez. Foi o resultado de gastar, acreditando que o sucesso sempre estaria ali para cobrir qualquer excesso. A história de Andréia Sorvetão mostra que o maior risco da fama precoce
não é perder espaço, é gastar como se nunca fosse perder. Luciana Gimenez construiu uma carreira inteira baseada em um padrão alto. Desde cedo, sua vida pública esteve ligada ao luxo, à elite e a um estilo de vida que parecia inalcançável para o brasileiro comum. O problema é que esse tipo de vida não é apenas caro, ele é permanente. E quando vira rotina, se transforma numa armadilha financeira. Diferente de quem sobe aos poucos, Luciana sempre esteve no topo. Programas fixos, contratos longos, publicidade, eventos e uma imagem associada à sofisticação criaram a sensação de estabilidade eterna. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando tudo parece garantido, ninguém pensa em reduzir gastos. Pelo contrário, o padrão só aumenta. Apartamento de alto padrão não vem sozinho. Ele traz condomínio elevado, manutenção constante, impostos altos e custos mensais que não diminuem nem quando a renda oscila. O dinheiro precisa entrar todo mês, sem falhar. E quando falha, o efeito é imediato. Em 2025, isso ficou escancarado. A dívida de cerca de R$ 92 mil em taxas de condomínio não foi apenas um atraso pontual. Ela simbolizou algo maior, um modelo de vida caro demais para depender exclusivamente da fama. O choque do público veio justamente daí. Não era uma dívida milionária, era uma conta básica de quem vive em alto padrão. Luciana não perdeu dinheiro de uma vez, o que aconteceu foi mais comum e mais perigoso. Ela manteve um estilo de vida construído para um faturamento constante. Enquanto o mercado da televisão mudava, os contratos ficavam mais instáveis e a exposição já não rendia o mesmo retorno de antes. O luxo não quebra ninguém de uma hora para outra. Ele vai corroendo aos poucos. Um mês compensa o outro. Um atraso vira 2. E quando a cobrança aparece, o susto vem junto com a exposição. Foi exatamente isso que aconteceu. O nome que sempre esteve associado à ostentação virou notícia por algo que deveria ser invisível: boleto atrasado. O acordo resolveu o processo, mas não apagou a mensagem. Viver como se o dinheiro fosse infinito exige que ele realmente seja, e na televisão raramente é. Hoje, Luciana segue trabalhando, mas com uma postura mais cuidadosa, menos excesso, menos ostentação e uma imagem mais contida. A história dela não fala de falência, mas de algo igualmente perigoso. O custo de manter uma vida que não admite falhas, porque quando o luxo vira obrigação, qualquer oscilação vira problema. E nesse jogo, quem não freia a tempo, paga caro. Netinho de Paula é um exemplo clássico de dinheiro que entrou rápido demais para ser administrado com calma. Nos anos 90, à frente do Negritude Júnior, ele viveu um sucesso que poucos artistas brasileiros experimentaram: shows lotados, discos vendendo milhões e contratos generosos. O dinheiro não vinha em parcelas, vinha em enxurrada. Com a música consolidada, a televisão abriu as portas. Netinho virou apresentador, passou por grandes emissoras e se tornou um rosto popular, querido pelo público. Música, TV, eventos, publicidade eram várias fontes de renda ao mesmo tempo. E quando o dinheiro entra por todos os lados, o risco aumenta: gastar sem medir. O padrão de vida cresceu rápido, gastos altos, compromissos financeiros assumidos com base em um sucesso que parecia não ter fim. O problema é que essa fase durou menos do que o estilo de vida criado a partir dela. Quando os contratos começaram a diminuir e os convites rarearam, o dinheiro já não sustentava a estrutura montada. Diferente de uma queda repentina, o caso de Netinho foi marcado por má gestão. Investimentos ruins, decisões financeiras equivocadas e processos judiciais começaram a corroer o patrimônio aos poucos. O dinheiro que entrou em grandes volumes saiu do mesmo jeito, sem controle, sem planejamento e sem reserva. Com o tempo, as dívidas cresceram e em 2024, a situação ficou pública e incontornável. A Justiça determinou a penhora dos direitos autorais e a apreensão do passaporte, como forma de pressionar o pagamento de valores que ultrapassavam os R$ 160 mil.
Um choque para quem já movimentou cifras muito maiores. A imagem do artista bem-sucedido deu lugar à de alguém lutando para reorganizar a própria vida financeira, não por falta de talento, nem por falta de oportunidades no passado, mas por ter gasto como se o dinheiro fosse eterno. Hoje, longe do brilho da televisão e dos palcos lotados, Netinho vive uma rotina muito mais simples. Sem os ganhos de antes, tenta colocar as contas em ordem e manter alguma estabilidade. O contraste é duro, mas revelador. A história de Netinho de Paula fecha essa lista com uma lição clara. Ganhar muito não garante segurança nenhuma quando se gasta sem controle. O dinheiro entrou rápido, saiu mais rápido ainda. E quando acabou, mostrou que o sucesso, sem planejamento, vira apenas uma lembrança cara demais de sustentar. As histórias que você viu aqui têm nomes diferentes, trajetórias diferentes, mas um erro em comum. Todos eles ganharam muito dinheiro em pouco tempo e gastaram como se aquilo fosse durar para sempre. O problema nunca foi apenas o fim da fama, foi o excesso, foi manter um padrão de vida construído no auge, mesmo quando a realidade já tinha mudado. Mansões, condomínios caros, compromissos financeiros assumidos sem pensar no amanhã. Quando o dinheiro parou de entrar, as contas continuaram chegando. A televisão muda, o público muda, o sucesso passa, mas quem não aprende a frear a tempo acaba pagando um preço alto demais. Essas histórias não são sobre fracasso, são sobre falta de preparo, porque ganhar muito não é garantia de nada quando se gasta sem controle. Agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te surpreendeu? Você acha que conseguiria lidar com tanto dinheiro ou cairia na mesma armadilha? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.